Ai, desculpa, cadê? Aqui. Certo, deixa eu expandir aqui. Bom dia a todos. Sou Kathleen Lourenço, bolsista do projeto de práticas arquivísticas e formação profissional, coordenado pelo professor Vancardo Brito Souza. Alguns já irão me reconhecer do primeiro dia, onde eu falei um pouco do projeto. Agora eu só quero reforçar para vocês sobre a programação desse nosso projeto, né? Hoje teremos o segundo e último dia da oficina de legislação arquivística brasileira, o que o arquivista precisa considerar, com a professora Rita Sampaio, né? E próxima semana já teremos a oficina da professora Gabriela Garcia, com o tema de instrumentos de gestão arquivística e destinação sustentável de documentos, que também será dividida em duas partes, né, no dia 14 e no dia 21, e essa oficina ocorrerá à noite, das 6 às 8. Então, fiquem de olho nas redes sociais do Projeto César para realizar a inscrição para essa oficina. O link de inscrição será disponibilizado durante essa semana, então nos siga para se inscrever, no Instagram, @Projeto César, no Facebook também, Projeto César. Nos siga para poder se inscrever não só nessa oficina, mas também nas que acontecerão daqui para frente, de acordo com a nossa programação. Hoje, como falei anteriormente, será a segunda e última parte da oficina da professora de Rita Sampaio, mas quero avisar que, para quem perdeu o primeiro dia, terá a reposição da primeira aula com a professora. A divulgação será a mesma. Durante a semana dessa reposição, disponibilizaremos o link de inscrição. Então, reforçando, não deixe de nos seguir e nos acompanhar nas redes sociais, certo? @Projeto César. E também quero avisar que os certificados serão enviados para o e-mail presente na inscrição de vocês, que vocês preencheram lá no formulário. Agora passo a palavra para o professor Van Carder. Obrigado, Kathleen. Bom dia, gente. Muito feliz por ter novamente a audiência de vocês aqui no nosso projeto de práticas arquivísticas, no Sempre às Sextas. E vamos dar continuidade hoje à oficina da professora Rita Sampaio, tá? A quem temos muito a agradecer pela colaboração, ela e a Associação dos Arquivistas. Também quero agradecer, em especial, um destaque aqui, tá, a colaboração da professora Elana Beatriz, tá? Então, bom dia também, professora. E espero que todos e todas tenham uma excelente manhã, um bom curso, tenham um bom proveito, tá, dos ensinamentos, tá, que a professora Rita certamente vai trazer para a gente, e espero que seja muito proveitoso. Então, sem mais delongas, professora, por favor, fique com a palavra, tenha um bom dia. Bom dia. Eu vou compartilhar. Só um instantinho, por favor. Estou postando aqui no Facebook a gente. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Sim, vou compartilhar aqui os slides. Bom dia para vocês. Então, dando continuidade, né, a gente passou um exercício e eu só recebi um. Não sei se alguém fez, anotou meu e-mail errado, de repente o meu Sampaio, mas se tiver alguém que ainda quiser mandar, tiver pronto e quiser mandar, a gente recebe, mas por enquanto eu só recebi um. Então, dando continuidade, fazendo uma pequena revisão, né, a gente viu então na primeira parte da oficina sobre a Constituição Federal e leis e decretos federais, e hoje a gente vai fazer a parte dos leis e decretos estaduais e municipais. Então, a gente sempre vai seguir essa mesma metodologia, né, de olhar a legislação, da mesma forma que a gente olhou a federal, a gente vai olhar a estadual e municipal,
com esse olhar dos direitos do cidadão, o papel da comunidade, da sociedade, o dever do poder público e o papel do arquivista. E aí a gente fez, então, esse exercício prático, né, que era a partir de uma minuta de projeto de lei, que está disponível na cartilha de criação e desenvolvimento de arquivos públicos municipais, elaborada pelo Conselho Nacional de Arquivos. Então, a gente pegou esse modelo, né, o modelo de mensagem do prefeito à Câmara de Vereadores e o modelo do projeto de lei, né. Era uma minuta que já vinha com as lacunas para serem preenchidas, era muito simples esse exercício, mas a estratégia dessa dinâmica era exatamente ler os considerandos, né, porque o nome da oficina é o que o arquivista deve considerar. Então, a gente usa, sempre quando a gente escreve um relatório, um parecer, um ofício, a gente vai considerar alguma parte da legislação arquivística, quando a gente quer convencer alguém, quando a gente quer argumentar, solicitar apoio para a instituição ou para o setor que a gente trabalha, influenciar na tomada de decisão da gestão, então a gente precisa considerar. Então, aqui chamando a atenção, né, para essa minuta, o exercício era bem simples, era só escolher um município, né? Então, a gente viu na primeira parte da oficina leis e decretos que são considerados aqui. Então, quando ele começa, né, dizendo que é dever do poder público municipal a gestão documental e a proteção a documentos de arquivos, isso veio da onde? Veio da Lei de Arquivos. Lá na Lei de Arquivos, a Lei 8.159, de 1991, estabelece que é dever do poder público federal, estadual, municipal, fazer a gestão documental. Então, o primeiro artigo do projeto de lei cita, né, um trecho da lei federal. É assegurado a cidadão o direito de acesso pleno aos documentos públicos municipais. Isso também está garantido na Constituição Federal, conforme a gente viu na primeira parte da oficina. No artigo 3º, consideram-se arquivos públicos para fins desta lei, e aí o conceito de arquivo público, que também aparece na Lei 8.159. Consideram-se gestão de documentos, o conceito de gestão de documentos. Como eu falei, a legislação arquivística brasileira, ela é muito didática, ela tem que conceituar, porque não é um assunto que é de domínio público, né, a gente nem tem curso de arquivologia em todos os estados, infelizmente, né, a gente ainda não tem arquivo público estadual em todos os estados, falta Tocantins, né, até 2018 faltava Paraíba foi criado no finalzinho de 2018, né, e agora o único que ainda não tem é Tocantins, mas mesmo nos estados onde tem arquivo público, muitos municípios desconhecem o arquivo público e desconhecem a necessidade de criação de um arquivo público municipal. Então, essa importância do conceito na legislação. Considera-se política municipal de arquivos, aí ele vai definir, então, o que é política municipal de arquivos. O conjunto de princípios, diretrizes e programas elaborados e executados pela administração pública municipal de forma a garantir a gestão, a preservação e o acesso. Então, esse tripé que a gente trabalha na arquivologia, né, e alguns de nós vão se formar na prática em uma dessas áreas, assim, a minha formação prática, né, é muito na área de gestão, preservação e acesso menos, né, e entre preservação e acesso ainda é mais do que preservação, mas cada um, assim como os médicos, né, tem as suas especialidades, a gente também vai adquirindo conhecimento, experiência em alguma dessas áreas. Aí não fala da docência, né, mas docência também a Cátia Isabelle, nos anos 90, lançou uma campanha, arquivista, abrace a docência, né, porque ela é arquivista e é professora do curso de arquivologia da UNB, e na época que ela entrou, ela era a única arquivista
na docência, né? Então, aqui na UEPB, a gente tem professores, né, e na UFPB, professores arquivistas, mas em Santa Catarina, né, o curso de arquivologia de Santa Catarina não tem nenhum professor arquivista. Então, é um mercado também para o arquivista a parte da docência. Mas aqui, trazendo para a administração pública, né, está considerando o aspecto da gestão, da preservação e do acesso em arquivos públicos municipais especificamente, né, bem como a proteção especial aos arquivos privados. Então, mesmo sendo uma legislação e mesmo sendo dever do poder público cuidar dos documentos públicos, né, da gestão documental na área pública, também considera os arquivos privados de interesse público e social. Então, como identificar que arquivos privados são esses que podem interessar a sociedade, a comunidade, com participação da comunidade. Então, a gente precisa também fazer essa ponte. Então, o que eu queria chamar a atenção era para esses considerandos, né? Então, eu imaginei que ao fazer o exercício prático, escolhendo o nome de um município, porque os espaços que tem para preencher é só colocar o nome do município, até a única pessoa que fez e me mandou, ela falou, não, uma pessoa fez e me mandou, outra pessoa entrou em contato comigo no WhatsApp e falou, é só isso mesmo, é só preencher? Eu falei, o preenchimento do município era só uma desculpa, né, uma estratégia para que fosse lendo essa legislação e com esse olhar que a gente propôs na oficina, né, o direito do cidadão, o papel do poder público, o papel da comunidade e o papel do arquivista, né, dever do poder público, o papel da comunidade e o papel do arquivista. E aí, eu fiz uma, né, para João Pessoa. João Pessoa, não sei se todos sabem, não tem arquivo público municipal criado por lei ainda, né. Em 2018, ocorreu uma audiência, 2019, uma audiência pública, promovida pela professora Sandra Marrocos. É esse nome, Sandra Marrocos? Alguém sabe confirmar se o nome é esse? Me perdoem se eu estiver errando. Mas a vereadora que provocou a audiência pública, alguém sabe? Sim. Sandra Marrocos, exato. Sandra Marrocos. Então, a vereadora, ex-vereadora, né, ela não foi reeleita, mas na primeira gestão dela, ela provocou essa audiência pública para discutir a criação do Arquivo Público Municipal de João Pessoa, mas ainda não existe. Então, eu escolhi João Pessoa, que é o município que eu escolhi para morar, né, e aqui eu destaco a lei, eu fui pesquisar a lei orgânica municipal, que dá as atribuições do prefeito, né, então, o prefeito da cidade de João Pessoa, no uso das suas atribuições, que lhe confere qual é o artigo da lei municipal orgânica para isso, né, e considerando o quê? O estabelecido na lei federal, no artigo 21, que fala especificamente que é dever do poder público municipal fazer a política municipal de arquivos. E aí eu peguei, então, a lei orgânica, o artigo 60, que diz, né, compete ao prefeito, entre outras atribuições, editar medidas provisórias, expedir decretos, portarias e outros atos administrativos, enviar à Câmara projetos de lei. Então, ele tem essa atribuição de enviar à Câmara projeto de lei, e a gente já vai dar o projeto de lei pronto para ele, né, e já vem esse modelo pronto pelo CONARC para facilitar o trabalho, e prover os serviços, eu peguei um outro inciso, que é prover os serviços e obras da administração pública, porque pode ser necessário, normalmente a construção de um prédio específico para arquivo, ou a adaptação de um prédio existente para que ele possa receber o acervo, então vai envolver também recursos públicos em serviço de obra e reforma de imóveis, né. E aí, quando cita, então, a Lei 8.159, exatamente ele fala da legislação estadual, do Distrito Federal e municipal, que definirá os critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso aos documentos, observado o dispositivo na Constituição Federal. Então, está tudo amarrado, percebam, né? A gente começou falando da Constituição Federal, depois a gente falou da Lei de Arquivos, e agora, para escrever um ato, né, um projeto de lei municipal, a gente está fazendo todo esse alinhamento, amarrando toda a legislação nesse sentido. Aqui é o exercício, se a pessoa que fez quiser se manifestar, fique à vontade. O município escolhido foi o município de Teixeira. Então, eu estou aqui colocando, né, e queria saber,
vou parar um pouquinho para saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, por que o exercício não foi feito, se foi falta de tempo, ou não quiseram compartilhar, querem compartilhar agora, então ficam à vontade para explicar. Rita, bom dia. Bom dia. É a Lourdes. Eu fiz, só que eu não entendi que era para te mandar. Eu fiz, como o nosso, na Prefeitura de Novo Hamburgo, eles já têm uma lei, né, já tem um arquivo, eu fiz aquele comparativo que tu tinha sugerido, né, e ele está muito mais voltado ao arquivo histórico. Então, eu fui marcando, né, em cada um o que tinha, e assim, o que me chamou a atenção mais, ele foi eu anotei aqui até 2000, foi constituído em 2000, só que ele não usa muitos termos técnicos, como gestão documental, ele ficou mais voltado ao patrimônio, né, do município, fala algumas coisas do arquivo, mas ele está muito mais pontuando que tem o arquivo histórico e que vai ficar vinculado à Secretaria de Cultura, aonde ele vai ficar, o nome do arquivo, e o que me chamou a atenção com relação a arquivos privados, que ele cita aqui, porque Novo Hamburgo é uma cidade calçadista, então a gente tinha, na época, muitas pequenas fábricas, né, com funcionários e tudo, e teve uma queda bem grande, né, nesse sentido. E aí ele fala do recolhimento para o arquivo histórico de documentos de RH, né, de funcionários, que justamente para proteção, né, porque essas empresas quebravam e daí a documentação se perdia, justamente para a questão de aposentadoria dessas pessoas. Então, eu achei até essa ação bem solidária, pensando no coletivo, né, e já pontuando que tem um interesse no arquivo público, privado, né, já dizendo o que é o interesse deles no arquivo privado. Então, eu achei essa parte bem interessante, assim. Mas ele não está pontuado como um arquivo público, mas sim um arquivo histórico. Ah, entendi. Muito boa o seu exemplo em vários momentos, né? Então, em relação ao documento de pessoal, muitos documentos da área de pessoal não são permanentes, mas têm uma longa duração, né? Precisam ser guardados por exemplo, folha de pagamento, 100 anos, né? 5 anos no corrente, mais 95 Sim. no intermediário, mas o destino final vai ser eliminação. Documentos de dossiê de empregado, né? Então, dependendo da tabela de temporalidade, isso vai ter uma variação de prazos, uns são 47 anos, outros 95, 100 anos, então é um prazo longo e faz sentido, né, se a empresa foi extinta, né, quem vai ficar responsável por esse acervo para garantir os direitos do cidadão. Sim. Então, perfeito, só não é permanente. E a questão do documento, do arquivo ser histórico, aqui na Paraíba tem esse episódio também, antes da criação do Arquivo Público Estadual da Paraíba, foi criado um arquivo histórico e foi feito um recorte, o que é um erro arquivístico, né? Como é que a gente vai garantir que só é histórico aquele período do recorte? Então, o que está sendo produzido hoje não vai mais poder ser, não vai ser histórico, né? Então, foi delimitado. Por isso, a importância da criação do Arquivo Público Estadual, aqui na Paraíba, para considerar tudo o que tem, que não foi protegido pelo arquivo histórico, mas que pode ser histórico também. Então, assim, foi um equívoco feito pelo legislador e pelo executivo da época, né, em relação a criar esse limite do que é histórico. Então, vai ser histórico o que aconteceu até o ano tal. E de lá para cá, nada mais é histórico, né? E não foi implantada nenhuma tabela de temporalidade para definir isso, né? Mas fala, você ia continuar. Não, mas assim, nesse caso que tu está falando, o ideal é conversar, né? Não é uma coisa, eu tenho um arquivo histórico, eu tenho público, né? Pode sim do público encaminhar para o histórico, se tem esses dois ambientes, né? Então, a nossa luta é realmente isso. Agora, como eu estou numa secretaria, que é a Secretaria de Segurança, né? A gente está buscando dentro da prefeitura que tenha uma comissão e que a gente seja por parte da comissão. Mas, se não for dessa forma, a gente vai ir direto fazendo a comissão desse local.
Pode começar pequenininho e aí, se a gente for, e provavelmente a gente vai começar a mexer, que a gente vai, que a gente está implementando e ver a padronização, ver todo o trabalho, eu acho que a gente consegue fazer uma abrangência, né? Então, entre parar, porque não está sendo feito, a gente vai fazer, né, vai instituir tudo com relação à Secretaria de Segurança. Não para a estrutura inteira, né? E você vai chegar um momento que a Secretaria de Segurança vai precisar da aprovação da sua tabela de temporalidade. E quem pode aprovar? A instituição arquivística pública na sua esfera de competência. Então, quem vai ser? O arquivo histórico que existe, ele é uma instituição arquivística pública, considerada como por lei, ela vai poder validar a sua tabela ou não? Então, assim, se você autorizar e depois quiser me passar seu contato, eu posso te colocar em contato com um colega do Ceará, que também é da segurança pública, por isso eu estou fazendo essa ponte, né? Ele não é arquivista, ele é técnico de arquivo, e ele é o responsável pelo arquivo da Guarda Municipal, de Fortaleza, e ele fez um curso comigo, é muito interessado, e agora está fazendo arquivologia à distância na Uniaselv. Aqui, é daqui, né? A Uniaselv tem, está fazendo, né, à distância, e aí ele até da Associação dos Arquivistas do Ceará também, e ele está tentando articular, ele começou a articular com um candidato a vereador que foi eleito, né, para a criação do arquivo público. A gente, quando eu estava morando no Ceará e era da associação, a gente também fez algumas reuniões, né, tentando disseminar essa importância da criação do arquivo público, mas não avançamos muito. Ele elaborou, então, um projeto e compartilhou com várias pessoas, inclusive comigo, então, várias contribuições nesse projeto, então, já pode te ajudar, né? Sim, então, sim. E a outra questão também, que eu fui correr atrás, né, eu tô desde junho ali, né, eu sempre trabalhei em empresa privada, foi na própria pandemia que eu fui nomeada, assim, então foi uma situação bem inusitada e feliz, né, nesse período. E assim, eu tinha muitos contatos no arquivo público, né, e tem o CIARC, que diz o quê? Que o arquivo público ajuda, né, na gestão documental do Poder Executivo, né, estadual, né, e aí eu entrei em contato, o pessoal foi muito solícito, e a gente está agora para assinar um termo de cooperação. Então, eles também vão me apoiar na criação desses dois instrumentos, né, do plano de classificação e da tabela de temporalidade. Porque, assim, na empresa privada, é bem diferente, né, a corrida, assim, tu vai fazer algumas coisas que são, assim, da parte técnica, mas tu tem ali indicadores, a documentação é totalmente diferente, né, porque são contábeis, o RH é mais específico daquele local ali, né, tu tem a auditoria interna da empresa, então o universo fica no muro, né? Então, para mim foi bem diferente agora entrar no universo público, né? Então, o que tu tem é mais demorado, tem mais etapas, tem que falar com um outro, né? E ali na empresa privada a decisão é com aquele gestor e era isso, assim, tu vai acompanhar a lei, o que diz, e consegue trabalhar, tem uma autonomia maior, né? Pelo menos uma primeira visão. Né? Não depende, né, de muitos trâmites, mas, então, em relação, eu também tenho experiência em empresa privada, né, e é muito mais rápido a tomada de decisão, e porque não precisa fazer licitação, né, não precisa, aquisição de material, a contratação é tudo muito mais rápido, né, o órgão público depende de fazer concurso público, né, compras e a aquisição de material precisa de licitação, então isso tudo demanda um tempo, né, mas essa ideia da parceria que eu estou propondo com você e o pessoal da Municipal de Fortaleza, a gente também fez uma parceria não chegou a ter um termo de cooperação técnica com o Arquivo Público, mas na ocasião, o diretor do Arquivo Público era o presidente da associação, por um período. Então, a gente ia com ele ia representando, né, ele ia com duas logos, né, dois crachás, assim, o crachá de diretor do Arquivo Público e o crachá de presidente da associação. Na atual gestão, ele não é mais, mas continua sendo diretor do Arquivo Público, só não é mais da associação, né, não é mais o presidente da associação. Mas essa ideia de ter um termo de cooperação, acho que agora precisa mais, né, já que ele não está mais na associação, essa cooperação seria bem formal, né, para que pudesse fazer essa parceria do próprio
desculpa, da própria Secretaria Municipal, da Secretaria, né, de Segurança Pública com o Arquivo Público Estadual. E essa estratégia também pelos vereadores também é importante, né, buscar esse apoio da Câmara Municipal para que aconteça, né, e vai tramitando em paralelo, né. Sim. Tentando promover uma audiência pública para envolver todos os atores. A gente, como associação, a gente chegou aí, alguns municípios, realizamos audiência pública para disseminar, né, a legislação. Eu apresentei a palestra sobre legislação, mostrando a importância, né, da criação dos arquivos públicos municipais. Mas, assim, são sementes, né? Teve sementes que foram plantadas em 2005, eu ministrei um treinamento numa prefeitura que agora contratou um arquivista. Então, assim, é muito tempo, né, mas contratou um arquivista. Não estou dizendo que foi graças ao meu treinamento, mas eu sinto que a gente pôde plantar uma semente lá e que está sendo, né, foi contratada agora, é até uma arquivista da Paraíba que está lá em Juazeiro. Outra também, que a gente fez uma visita e apresentou diagnóstico e ministrou palestra, está agora com processo de licitação para contratar. Então, a gente sabe que a gente vai semeando e um dia, né, dá fruto. E eu acho que é importante, assim, para quem está começando também, entender, se respaldar, né, ser um escudo à legislação, né, então, ali tem na Constituição Federal, né, que foi de 88, né, então a gente fala sobre a nossa, né, profissão, depois tem a nossa, a 8.000, né, e também agora vem em 2012 com a lei de acesso, agora a gente tem a questão dos dados também, né, então, isso já nos dá, porque tem que ir com argumento, senão não vai passar da porta, né? Então, esse tipo de que tu tá nos trazendo já entrega pronto, né? Então, eu acho que é super válido, assim. Quem tá, né? E eu também tô absorvendo, já meio caminho andado. Tá, joia, obrigada. Quem fez o exercício do município de Teixeira quer se manifestar? Está presente? Não sei se ela não está presente. Alguém mais quer comentar que teve alguma dificuldade? Ou fez e não entendeu que era para mandar e quer tirar alguma dúvida? Não? Bom, então vamos continuar. A qualquer momento, quiserem interromper, viu, por favor, podem falar. Então, tá aparecendo para vocês a tela? Sim. Sim. Então, só aqui, revisando, né, a gente viu que no exercício do decreto municipal, do projeto de lei municipal, a gente viu a referência à Constituição, né? Então, a gente tem precisa conhecer, né? Então, aqui na Constituição, especificamente no artigo 30, compete aos municípios promover a proteção ao patrimônio histórico e cultural. Talvez por aí que lá em Novo Hamburgo tenham criado o arquivo público pelo lado do patrimônio, né? Então, é importante a gente também fazer parceria com a Secretaria de Cultura, com os conselhos de cultura, se tiver algum fórum de discussão do patrimônio, aqui na Paraíba, a Associação dos Arquivistas da Paraíba tem dois assentos, né, dentro do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro na Paraíba. Então, a gente está lá representando, levando a nossa bandeira, falando sobre o patrimônio documental como sendo um patrimônio cultural. Então, a gente vai até promover um seminário, está previsto agora para julho, um seminário em que cada patrimônio, cada segmento dentro do fórum vai se apresentar para o outro, né? Então, o patrimônio material, patrimônio imaterial, o patrimônio documental. Então, a gente vai ter esse momento de partilha e a oportunidade de falar da nossa
da parte que nos cabe nesse latifúndio, né, para outros. Dentro do patrimônio documental, a gente ainda vai dividir o espaço com os representantes da Associação Profissional de Bibliotecários da Paraíba e com a rede de educadores de museu. Então, o patrimônio documental ainda se subdivide em 3, né, arquivístico, bibliográfico e museológico. Mais importante essa aproximação. Então, a Constituição traz, né, a gente já viu isso na primeira etapa, só trazendo aqui para lembrar, porque ela foi citada no projeto de lei, no exercício do projeto de lei de município. Trazendo essa questão, né, também é citada a lei 8.159, que também vai falando sobre isso, né, e a gente pode considerar, como a Lourdes falou, a lei de acesso à informação, que também a gente viu na primeira etapa, e a lei geral de proteção de dados. Então, a gente passou, né, por esses decretos federais. Eu comentei sobre a live do CONARC, também está disponível no Facebook. E agora a gente chega, então, nas leis e decretos estaduais. Eu trouxe de exemplo o exemplo do considerando, né? Então, é uma portaria do Estado de São Paulo, do SAESP, o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, e ele dispõe sobre diretrizes, essa portaria dispõe sobre diretrizes para a contratação de serviços arquivísticos visando a execução de atividades técnicas auxiliares. Então, é um exemplo do considerando, né? Então, o coordenador da unidade do Arquivo Público do Estado, em decorrência das atribuições previstas, né, no decreto tal, considerando que é dever dos órgãos e entidades estaduais a gestão documental em conformidade com a Constituição Federal. Então, ela trouxe aqui a Constituição Federal, pegou um recorte da Constituição Federal para justificar esse ato que ela está propondo, né, essa portaria. Outro considerando, né, a Lei Federal 8.666, que é a lei que fala das licitações. Então, também foi considerando, não é uma legislação arquivística, mas é uma legislação correlata, então é importante a gente também considerar. Trouxe também a resolução número 6 do CONARC, porque se a oficina fosse maior, a gente até poderia entrar também nas resoluções do CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, mas em 4 horas a gente não pôde chegar nesse nível, né, de detalhamento, mas todas as resoluções do CONARC, elas começam também com considerando, e considera a legislação. É um ótimo objeto de estudo também, para servir de exemplo. E aqui, considerando, então, a resolução 6 do CONARC, né, que não especifica o que são atividades técnicas auxiliares. Aqui até é uma crítica, né? Porque a resolução 6, ela fala sobre o que pode ser terceirizado, né? Então, só podem ser terceirizadas as atividades técnicas auxiliares, mas não especifica quais são. Até tem uma proposta de uma resolução que alteraria essa, né? Com a explicação. O que tem numa ata de reunião do CONARC é dizendo que não pode terceirizar a gestão, mas não é uma resolução, é uma ata de reunião. Então, não pode terceirizar a gestão. O que consiste a gestão? E aí tem uma discussão. A guarda terceirizada é uma atividade auxiliar? A digitalização é uma atividade auxiliar? Indexação, eu posso contratar uma empresa para indexar documentos, para classificar documentos, para fazer o preparo para digitalização, o que eu posso, né? O que é considerado uma atividade técnica essencial e uma atividade técnica auxiliar. Então, ela registra aqui, né, no considerando, o que não está na resolução, né? Então, a gente pode usar o considerando para dizer o que está e também para dizer o que não consta. E aí, como não consta, né, ela vai continuando. Considerando que a avaliação de documentos públicos, bem como a elaboração de planos de classificação e tabelas de temporalidade, são responsabilidades exclusivas das comissões de avaliação de documentos, e ela faz isso em conformidade com o decreto estadual. Então, existe um decreto estadual que já define isso.
ela cita até mais de um, né? É o decreto 29.838 de 89 e o decreto 48.897 de 2004. Então, no governo do estado de São Paulo, 2 decretos tratam essa questão da importância das comissões de avaliação, comissões permanentes de avaliação de documentos. No caso dela, ela chama Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. E já é uma característica diferenciada, né? O decreto é anterior à Lei de Acesso à Informação, mas já tratava essa questão do acesso. O comum é Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, mas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eles criaram uma comissão que trata tanto da avaliação de documentos para definir temporalidade e destinação, como também trata da classificação de sigilo dos documentos. Então, também considera a avaliação de documentos e a classificação de sigilo para o acesso, né? Então, é possível isso, comitês e comissões mais amplas, né, mas que cumpram também a função de fazer avaliação de documentos. Outro, considerando que os serviços arquivísticos são de natureza permanente e requerem prestação continuada para atender às necessidades rotineiras da administração, dos quais ela não pode prescindir e que não podem sofrer interrupção. Então, aqui tem outros considerandos que ela não considera, não cita a lei, né, não cita o decreto, mas ela está afirmando, né, uma questão que está fundamentada em algum momento na administração pública federal ou na legislação arquivística, apesar dela não ter citado. Então, isso é fato, né? Os serviços arquivísticos são permanentes, e a regra para terceirização, né, de contratação de serviços terceirizados são serviços temporários, né? Considerando que atualmente a contratação de serviços de guarda de documentos é uma prática usual dos órgãos e entidades estaduais e impõe regulamentação a fim de se assegurar as condições indispensáveis para o armazenamento responsável e a proteção do patrimônio documental do Estado, aí então ela vai trazer a portaria, os detalhes da portaria, né? E ainda considerando que as atividades de planejar, acompanhar a execução, prestar orientação técnica e controlar as atividades arquivísticas essenciais são exclusivas do órgão central e dos órgãos setoriais do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, nos termos do decreto 22.789. Então, ela está aqui dizendo, ei, peraí, vocês estão contratando por aí, né, as secretarias estaduais estão contratando por aí serviço de digitalização, mas quem tem competência para isso somos nós, e a nossa competência está aqui nesse decreto. Então, é uma forma até de puxar a orelha, né, de chamar a atenção. Considerando que podem ser contratados serviços arquivísticos para execução de atividades técnicas auxiliares, desde que planejados, acompanhados, orientados e controlados por agentes públicos, pertencentes aos órgãos e entidades estaduais contratantes, que sejam os produtores e acumuladores dos documentos, e que tais contratações tenham a finalidade de apoiar e agilizar a execução das atividades arquivísticas essenciais, reduzir custo e assegurar as condições indispensáveis para o armazenamento responsável e a proteção dos documentos públicos estaduais. Esse considerando está ótimo, mas que a gente pode explorar vários detalhes, né? Então, se é para reduzir custo, a gente não pode permitir que seja digitalização selvagem, que digitalize tudo, até documentos que já podiam ter sido descartados. Se é para assegurar as condições do armazenamento responsável, numa guarda terceirizada, por exemplo, né? Então, eu preciso criar, no termo de referência, no projeto básico, no processo licitatório, garantias de que esses documentos vão ser bem armazenados, vão ser armazenados de forma adequada, segura, né? Para proteger esses documentos. E que os serviços precisam ser orientados pelos agentes públicos. Então, eu não posso simplesmente passar os documentos para uma empresa terceirizada e eles tomarem a decisão sobre tudo, porque gestão documental não pode ser terceirizada. Então, a atividade que pode ser terceirizada é tirar clips, tirar grampo, preparar para digitalizar, mas não a tomada de decisão em relação aos documentos que permanecem, os documentos que vão ser eliminados. E ainda, por último, né, ela considera que a Unidade de Arquivo Público do Estado é o órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Então, frisando o papel do arquivo, né, dentro desse sistema.
E aí, o papel do arquivista nisso, né? Então, considerando tudo que foi lido anteriormente, o artigo 1º dessa portaria define o quê? Consideram-se atividades técnicas auxiliares aquelas de apoio ao desempenho concreto e eficaz das atividades arquivísticas essenciais de competência exclusiva dos órgãos do SAESP. Então, já que a resolução número 6 não especificou, nessa portaria, São Paulo está especificando para o escopo, né, para o ambiente, para a esfera de competência deles, né, eles estão definindo o que são essas atividades arquivísticas essenciais, técnicas auxiliares. Então, higienização, reprodução, atividade informática, organização de eventos, atividade de apoio à seleção de documentos e guarda de documentos. Então, lá para São Paulo foi definido, e aí a portaria vai detalhando cada uma dessas, se vocês tiverem interesse em se aprofundar, tá? Aqui foi só para mostrar todos os considerandos para chegar nesse documento, que pode ter sido elaborado por um arquivista, né? A chefe do Arquivo Público de São Paulo, Ieda Pimenta, ela não é arquivista, ela é da área de história, mas em algum arquivo estadual aqui na Paraíba, a diretora do Arquivo Público Estadual é arquivista, e em algum momento ela vai precisar escrever documentos como esses, né? Aí o artigo 2º, então, ela fala da contratação dos serviços de guarda de documentos, e aí fica vedada a contratação de serviços de guarda de documentos estaduais sem prévia consulta ao Arquivo Público do Estado. Fincou aí a bandeira, né, do Arquivo Público, mostrando que, olha, não é assim, você vai sair terceirizando a guarda, peraí, ó, tem arquivo aqui, né, a gente está aqui para orientar, né, ela coloca lá no início, que é para orientar, para planejar, para acompanhar, mas também sem a gente, vocês não vão poder fazer, não. Então, isso é uma condição, uma exigência, né, e cabe ao órgão e entidade implantar o programa permanente de aplicação de plano de classificação e tabela de temporalidade. Aqui ela já jogou a outra cartada, né, tá legal, você quer terceirizar a guarda, mas primeiro você vai ter que fazer gestão documental, porque se ainda não fez, vai ter que fazer agora, senão não vai passar. Não tem mais espaço. Sim, não tem mais espaço, mas não é assim, guardando tudo numa empresa terceirizada, que você não consegue reduzir custo, né? Então, tem que fazer gestão documental, evitando-se custos desnecessários com a guarda de documentos. Então, aqui já trouxe um pouco de uma questão, que até eu estou escrevendo um artigo com a professora Cátia Isabelle, sobre a rentabilidade dos arquivos. Então, é um indicador que não é muito medido, né? Quando muito, o indicador de arquivo é tempo médio de atendimento à pesquisa, ou então quantidade de usuários que acessaram os arquivos, mas é importante essa questão do lucro, né? O arquivo, ele gera receita à medida que ele reduz custo. Então, é importante considerar, e isso muitas vezes é o elemento de negociação importante numa tomada de decisão. A contratação do serviço de guarda de documentos deve estar em conformidade com as especificações técnicas constantes no anexo 1, e aí ela bota um anexo com as regras, e a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, porque o curso quer mostrar mais a questão dos considerandos, né, mas é um exemplo aí. Então, o anexo a gente não vai abrir, mas ela continua na portaria, falando: a guarda de documentos permanentes é exclusiva do Poder Público Estadual, cabendo aos órgãos e entidades promover seu tratamento arquivístico, preservação e acesso, ou seu recolhimento à unidade de arquivo. Então, se a Secretaria Estadual fez o dever de casa bem direitinho, aplicou a tabela de temporalidade, né, classificou os documentos, aplicou a tabela de temporalidade, ela já vai saber o que ela pode mandar para o arquivo público, né, que é de guarda permanente, e o que não é, um intermediário de longa data, aí sim vai poder terceirizar a guarda. É dever dos órgãos e entidades estaduais garantir o acesso público e gratuito aos documentos. Então, aqui é outro detalhe da rentabilidade. Se eu guardo numa empresa terceirizada, o contrato com essas empresas terceirizadas exige que a empresa, que o órgão público, pague cada vez que precisa acessar. Então, a gente paga uma taxa para o documento ficar lá, guardado na caixa, né? A gente ocupa um espaço dessa empresa, então aluga um espaço e guarda o documento, e cada vez que precisa consultar, precisa pagar. E se for urgente, paga uma taxa maior. Então, como é que eu consigo reduzir custo dessa forma? Então, o acesso tem que ser público e gratuito. Então, eu vou pagar para continuar deixando de graça para o cidadão, porque eu não posso cobrar isso do cidadão. Eu posso até, a gente viu, né, na legislação,
que o cidadão pode até pagar cópias impressas, né, a cópia reprografia, se eu precisar reproduzir um documento, ou gravação de um CD, ele pode pagar o CD, mas não posso cobrar pela informação, tem que dar informação gratuita, mas aí o órgão público vai ter que pagar a empresa terceirizada para acessar os documentos que é dele. Então, botando na balança esses custos, né, será que isso vai valer a pena? É mais barato pagar uma guarda terceirizada a criar uma condição de guarda no próprio órgão? Isso tudo tem que ser considerado, visando assegurar o pleno direito de acesso. Então, o direito de acesso eu vou ter que garantir. Então, a instituição vai pagar para manter o direito de acesso livre e gratuito, né? No artigo 5º, cabe à unidade de arquivo público do Estado elaborar especificações técnicas de referência para orientar e monitorar a contratação. Então, de novo, ela chamou para o arquivo a responsabilidade sobre isso. Então, é um apoio, mas também é uma exigência, né? Não é assim, vocês vão sair contratando. Peraí, chama a gente vai ajudar nisso, né? Monitorar, orientar. E aí coloca um parágrafo único do artigo 5º, até a publicação das referidas especificações técnicas de referência, a unidade do Arquivo Público do Estado prestará orientação técnica sempre que solicitada pelos órgãos e entidades. Então, ela se coloca à disposição, mas cria algumas regras, né? Alguma dúvida em relação a essa portaria? Algum comentário? Alguém gostaria de falar? Professor Van Carder, quer comentar? O pessoal está tão silencioso, né, Rita? Pois é. Eu sinto falta de ouvir vocês. De ver, de ouvir essa situação do ensino remoto. Vamos, gente, participando. Pois é, porque assim, na sala de aula presencial, a gente vê nos olhares, né, quem está entendendo, quem não está, às vezes um franzir de testa, mas aqui a gente não tem isso, então se vocês não falarem, né, fica difícil, mas se não quiserem comentar, eu vou continuar. Rita, eu acho que tem comentários ali no chat, né, não sei quem pode ler para você, né? Boa. Então, quem vai enviar o material ali, tá, isso é a Kathleen avisando que vai enviar o material, e aqui, Eden Vieira, né, super necessário esse tema sobre rentabilidade dos arquivos, precisamos inseri-los na lógica administrativa essa argumentação. Perfeito, quer comentar, Eden, sobre isso? Bom dia a todos, estão me escutando? Sim. Eu sou aqui do estado de Sergipe, e é muito difícil de inserir essa lógica, né, nos arquivos, no sentido de só ter a lógica do acesso à informação o mais rápido possível, mas não de quanto o arquivo ele pode economizar com essa questão da gestão documental, né? Mesmo eu não sendo da área, eu sou, vamos dizer assim, eu sou formado em História, tenho mestrado em História, mas é uma área que eu estou me aproximando, que é a área da arquivologia, e tem muito essa ideia de uma ideia atrasada de que o arquivo só guarda documentação antiga, né? Só é um depósito de documentos velhos, né? Então, transformar essa visão do arquivo, né, de ver que é um local que pode gerar economicidade a partir da gestão documental e no desenvolver de suas atividades, aplicar tabelas de taxas e serviços como em outros arquivos ocorrem, né? Então, acho que é mais ou menos isso. E eu falo isso porque eu desenvolvo atividades desde 2019, 2020 no Arquivo Público Estadual do Sergipe, e eu vejo essa necessidade de se aplicar essas questões, né, de colocar, de certa forma, que é uma lógica
vinda do setor privado, de economicidade, que eles utilizam muito bem, e que no serviço público a gente não utiliza. E que eu acho que isso é um erro, hoje eu vejo assim, né, no meu senso comum, que é um erro a gente não aplicar essa lógica. Porque... E é uma forma de defesa dos arquivos, né? Quanto mais a gente diz, ó, a gestão documental através dos arquivos, ela pode economizar recursos e, de certa forma, é uma defesa do funcionalismo público, né? Porque a gente entregar a conservação e guarda de documentos para o setor privado é complicado. Acho que seria o que eu teria para falar sobre essa questão. É um tema muito interessante, professora Rita. E eu participei recente, estou participando recente de um curso com uma mestre, ela foi formada na Paraíba, que é a Maiara Machado, e a gente tem discutido muito essas questões, né? Ela fez recentemente, acho que uma mentoria sobre diagnóstico arquivístico, e eu estou participando e aprendi muito com ela, e com a Michelle também, que é uma arquivista lá de Santa Catarina. E assim, tem me estimulado bastante entrar nessa perspectiva de arquivos e da arquivologia. Eu fico feliz, né? A arquivologia ela tem interdisciplinaridade forte com a história, né? Na minha época, na minha formação, na década de 80, o curso de arquivologia da UF, ele tinha 7 disciplinas de história. Então, o viés histórico era muito forte. Hoje em dia tem diminuído, né, e tem entrado mais disciplinas na área de tecnologia, mas a minha formação foi bem forte, e a interdisciplinaridade, né, da gente tem muitos historiadores nos arquivos, né, às vezes eles entram como pesquisadores e acabam se apaixonando, né, alguns até vão fazer arquivologia, tem muitos arquivistas que têm a primeira formação em história, ou ao contrário, né, primeiro arquivologia e depois história. Então, a história tem uma relação muito forte com a arquivologia. E eu tenho uma pergunta para você, Eden. O arquivo de Sergipe terceiriza a guarda? Você sabe informar? Pelo que eu sei, não faz a terceirização, mas existem algumas secretarias que existem notícias de que alugaram galpões para colocar sua documentação permanente, aliás, que não foi classificada ainda, porque ainda acho que não teve a gestão documental, né, aplicada, e que está conservada num espaço privado, ou seja, tem todo um contrato, todas essas questões que a professora colocou aí. Então, tem vários formatos, né, dessa guarda ser terceirizada. Às vezes são empresas que guardam documentos, né, e a DataPrev, onde eu trabalho, também terceiriza a guarda, e ela usa um contrato na modalidade caixa lacrada. Então, a empresa terceirizada não pode abrir a caixa vai com lacre, esse lacre é registrado, o número do lacre, aquele lacre parecido com o lacre dos Correios, né, aquele lacre, ou então das empresas de aviação, que usa aquele lacre para botar na bagagem. Então, a gente tem aquele lacre com número, cadastra no sistema já aquele número, então a empresa não pode abrir, a empresa de guarda não pode abrir a caixa. Mas tem contratos em que inclui também os serviços de arquivo. Então, abre a caixa, classifica, seleciona, tira clipe, tira grampo. Então, tem higienização, né? Então, essas regras precisam ser bem acompanhadas e monitoradas, né? Será que essa empresa de guarda terceirizada que vai manusear os documentos, eles têm arquivista? Isso pode ser uma regra do edital, exigência de arquivista na empresa terceirizada. Então, outra questão também, se eu não permito abrir, né, no caso do contrato com a DataPrev, quando eu peço o documento, eu peço a caixa. Então, vem a caixa inteira, né, e às vezes é mais de uma caixa, porque tem processos que são muito grandes e foram produzidos em papel, então eles ocupam mais de uma caixa, e paga-se por esse excesso, paga-se por caixa, né, então isso também, e se você permite que abre, aí você tem que analisar os prós e os contras, mas se permite que a caixa vai ser aberta, pode
pode ser que a empresa, então, forneça só um documento especificamente, ou nem precisa do documento em papel, mas original em papel, mas pode digitalizar e mandar por digitalização, mas para isso eu tenho que permitir que a empresa vai abrir a caixa. Então, tem que analisar tudo isso, o que eu quero nessa relação, né? Então, isso também tem custo, né? Se ele vai digitalizar e vai mandar por e-mail, porque é urgente, mas basta a informação, não precisa do documento original, vai ter um preço. Se for entregar a caixa inteira, vai ter outro preço. Além do preço, o prazo, né? E se for urgente, a gente tentou, eu participei da elaboração do edital, a decisão de guarda terceirizada foi uma decisão do presidente da empresa na época, a gente argumentou, escreveu parecer, mas não convenceu do contrário, e o argumento dele era forte, ele precisava do espaço para colocar analistas de sistemas para desenvolver sistemas, né? Então, você não estava concorrendo ali com o espaço físico, vai tirar o arquivo e vai fazer o quê? Não, era para botar estação de trabalho e pessoas contratadas. Então, contra esse argumento, não tinha muito o que fazer. Mas a gente pôde escrever o edital. E aí a gente colocou inicialmente, abriu para consulta pública com os fornecedores, que seria necessário, quando fosse urgente, chegar no máximo em 4 horas. E aí os fornecedores explicaram, a Dataprev no Rio de Janeiro, funciona no prédio de Botafogo, e as empresas terceirizadas normalmente são na periferia, e aí no trânsito do Rio de Janeiro não daria para chegar em 4 horas, então a gente teve que mudar o edital para 24 horas, né, porque urgente seria 24 horas, porque não dava para prever, eles iam receber multa direto, porque eles não iam conseguir cumprir. Então isso também é importante, ter esse momento de consulta pública para negociar com os fornecedores o que eles conseguem fazer, né, mas também sempre respeitando a legislação. Alguém mais quer comentar? Deixa eu ver aqui. Professora Rita, a Ana perguntou aqui no chat sobre esses possíveis depósitos nas secretarias. Eu não tenho a certeza se esses galpões estão só como depósito ou se estão fazendo a gestão. Assim, a meu ver, eu acho que não estão, né? Mas tem alguns outros setores que talvez estejam. E só para dar um exemplo sobre essa questão da rentabilidade, professora Rita, eu estava acessando alguns sites de empresas terceirizadas que prestam serviços nesse sentido, e se eu não me engano existe uma empresa chamada Arquivar, eu só não sei onde é a sede dela, mas ela tem uma filial aqui em Sergipe. Ela pegou a documentação do Sergipe Previdência, né, que são dos servidores do Estado. E aí uma das argumentações que eles colocam como case de sucesso é o seguinte, que eles economizam 30 mil reais todos os meses e que a informação que demorava 30 dias chega em menos de 4 horas. Eu não sei como é que eles fazem esse cálculo, né, mas isso, para quem é gestor de administração pública e pega essa informação assim, é um prato cheio para eles, né? Porque mostra a importância, né? Não sei se de fato eles cumprem todas as regras da aplicação de gestão, mas mostra a eficiência, pelo menos em reduzir os custos, né? Então acho que é isso que a gente deveria trazer para os arquivos públicos, sejam municipais ou estaduais. Perfeito. Agora está me ocorrendo uma ideia em relação a isso, que é quando a gente não tem guarda terceirizada, mas tem um espaço físico ocupado, né, no órgão público, é importante a gente fazer o levantamento do custo desse espaço físico, porque é considerar também que a gente está ocupando um espaço físico, muitas vezes a gente pensa, o prédio é próprio, então isso aqui não tem custo. Tem custo, né? Comparando com o mercado, o valor do imóvel, o valor do aluguel naquele local. Importante também a gente ter esse indicador para saber o que a gente está, qual é o custo que aquele arquivo ocupa, né, e comparar com os benefícios. E aí, para entender os benefícios, não basta ter só um indicador para acompanhar o número de usuários, mas entender essa pesquisa. Então, o arquivo atendeu a uma pesquisa da contabilidade, atendeu uma pesquisa do jurídico, e rastrear essa pesquisa. Com esse documento, houve o quê? Um ganho de causa trabalhista na justiça? Se não achasse o documento, ia gerar o que custo ia ser gerado com isso? Então, tentar mapear esses custos, né, o risco que está correndo e qual
qual seria o prejuízo caso o arquivo não estivesse fazendo o seu papel. A gente tem aqui... Oi, pode falar, Lourdes. Eu complemento, eu acho bem isso mesmo, porque a gente acaba fazendo um papel só de entrega, né? Vem ali aquela pesquisa enorme, e aí tu entrega os documentos, e aí não, tem que chegar e mostrar, olha, era uma trabalhista, né? A gente teve todos os documentos, a gente venceu essa reclamatória. A gente ali na guarda tem muitos processos que entram, né? Que são pelo jurídico, que não são as defesas de multa. É referente à multa, mas daí já passou desse processo, né? Então, como é que se diz? Mudou a instância, né? Isso, acionando a prefeitura. E aí, então, vem muita coisa para a gente. E aí, é nesse sentido também que eu quero trabalhar, de ver o que veio e o que a gente conseguiu que o jurídico tivesse a materialidade para interpor a resposta, né, a defesa, né. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, porque se a gente ficar só na massa documental, a gente não vai aparecer. E o nosso trabalho precisa disso, porque a gente acaba ficando, às vezes nem considera um arquivista para alguma coisa, é uma decisão que faz parte da gente, da nossa matéria, e não é chamado, né. Então, acho que também um pouco mais de gestão a gente tem que ter e se impor e aparecer, né, para a administração. Perfeito, é estratégia, né? Então, o que o Éden falou sobre a guarda de documentos que não foram classificados, nem selecionados, nem passaram para a tabela de temporalidade, é o que a gente chama de MDA, né? Massa documental acumulada. E hoje já existe a massa documental acumulada no meio digital também, né, e que é muito mais complicado, porque se o papel, a gente tem problemas de risco, né, de infiltração, de umidade, de fungo, de cupim, traça, é visível aos olhos, né, mas no digital é invisível, então a gente pode, quando precisar, buscar e não ter acesso, por obsolescência do hardware, da mídia, por obsolescência tecnológica mesmo de software, né? Então, é outra preocupação também com o digital. A Alessandra fala aqui, né? A Prefeitura de Aracaju trabalha com guarda terceirizada. Quer comentar, Alessandra, sobre isso? Bom dia a todos. Meu nome é Alessandra, eu sou da Universidade Federal de Sergipe. E aqui em Aracaju, a gente não tem o curso de arquivologia, mas a gente tem o curso de biblioteconomia e documentação, que tem dentro da carga horária uma forte vertente da área documental. Temos 2 disciplinas, né, voltadas para a questão de arquivos, e agora o curso de pós-graduação também tem uma linha de pesquisa voltada para essa área. Então, eu trabalhei com alguns alunos na Prefeitura de Aracaju, e lá eles não têm, de fato, um local, assim, eles alugam, né, justamente da empresa que o Éden acabou de citar, que é Arquivar, eles alugam um galpão, pagam, assim, um valor exorbitante para essa empresa. E quando você quer um documento, você precisa informar com 24, às vezes até com 48 horas de antecedência, o documento que você necessita. Os documentos não estão indexados, então é difícil a recuperação da informação, a gente detectou. Detectamos também que as pessoas que trabalham lá também não têm conhecimento de gestão documental, então, assim, eu acredito que seja uma área muito sensível, e até ele acabou de citar que a parte do Seguridade, né, do Estado, também está com uma guarda terceirizada, mas lá, assim, as secretarias estão todas, vamos dizer assim, dentro desse grande galpão, não estão organizados da forma que deveriam estar. O sistema é muito frágil, tanto o sistema que envia a documentação para esses locais, quanto o sistema que devolve essa documentação, porque não tem uma indexação adequada, e eu acho assim, isso muito perigoso, né? Então, na maioria das secretarias do município, é assim que se trabalha. Acaba que em 2020 não foi possível concluir essa parte do trabalho, os alunos só fizeram a primeira parte, né?
de levantamento, e aí a gente percebe que ainda falta um pouco de consciência dos gestores, né? Aliás, muita consciência dos gestores, e aí a gente procura, enquanto universidade, fazer essas parcerias para poder dirimir essas questões tão problemáticas, que a tendência agora é crescer também, né? Obrigada. Então, é interessante você ter tido acesso, né, e conseguir participar desse trabalho com os alunos, e poder, podia ser que a prefeitura não aceitasse, então, já que aceitou, foi uma hora de fincar a bandeira, né, ali, chamar a atenção, né, e exercer também exercer a cidadania, exercer o papel da comunidade, né, da sociedade, como prevê na nossa Constituição, em relação a esse patrimônio documental, né, em relação à garantia do acesso, garantia da transparência pública. Seria interessante recorrer a algum conselho. Eu não sei se em Sergipe tem conselho de transparência pública e combate à corrupção, se tem conselho de cultura, unir forças, né, a universidade já é uma força, mas também unir forças com outros segmentos da sociedade para reivindicar, para alertar, para chamar atenção, né, para a importância desse acervo. Você sabe se tem conselhos? Eu não sei informar com toda certeza, porque eu também não sou daqui, então a gente está há pouco tempo aqui em Aracaju, mas isso é interessante, a sua colocação. E não deixa de ser, como você falou, por outro lado também, a questão da prefeitura ter tido essa iniciativa. Na verdade, foi um grande projeto de parceria entre a Universidade Federal de Sergipe e a prefeitura, mas que infelizmente antes das eleições e na troca, né, do prefeito, acabou sendo suspenso o projeto. Mas eu acredito que existe muito interesse da própria universidade que esse trabalho seja dado continuidade. E a gente tem alunos agora capacitados para poder fazer esse tipo de trabalho, inclusive acabou abrindo vários campos aí de atuação, de estágio para os alunos nesse sentido. Então, é interessante, eu vou atrás dessa informação e quem sabe na próxima oficina que você der, eu terei essa resposta. Ah, que ótimo. Também tem meu e-mail, se você quiser entrar em contato, meu WhatsApp, vai junto no material, nos slides, e a gente pode ficar trocando figurinhas. Tá certo, será um prazer. Rita? Oi, pode falar. Bom dia. Bom dia. Oi, Rita, Aline. mais sobre uma dúvida, sobre aqui o Arquivo Público do Estado da Paraíba. Como eu perguntei no chat, né, na outra oficina, os instrumentos não existem nem aqui no Estado, né, de gestão documental, que é a tabela e o plano, e também não existe no município, que é a tabela e o plano. Só que, pelos slides que você já mostrou, são atividades essenciais, né? Não é acessória como a digitalização, que, por exemplo, poderia ser terceirizada, né? Pelo que eu estou entendendo. Perfeito. Mas o Arquivo Público está entrando em implantação, já tem uma comissão permanente lá. Então, vamos supor, lá na lei vem dizendo que é dever do Estado a gestão documental. Só existe gestão se tiver plano e se tiver tabela. Se não tiver, não existe. Não é isso? Perfeito. Então, o que vai acontecer? Existe um prazo, depois que esse arquivo público for implantado, tudo, para que eles tenham essa obrigação mesmo desse plano e dessa tabela, e deles executar essa gestão dentro aqui do Estado? Existe um prazo para que eles façam isso, para que essa gestão, ou é só um dever mesmo, e se for passando os anos, não conseguirem concluir, né? Porque, assim, pelo que eu estou vendo, são atividades essenciais da comissão. Mesmo que contratem uma consultoria e eles façam tudo mastigadozinho, não sei o quê, mas quem vai elaborar a finalização, né, como é que se diz assim, o aprimoramento dela, a entrega dela vai ter que ser feita pela comissão. Então, existe um prazo para que isso aconteça? Como funciona isso? Então, eu comentei, né, que a criação do Arquivo Público do Estado da Paraíba foi no finalzinho de 2018, né, acho que 29, 30 de dezembro, assim, ao apagar das luzes lá nos fogos de Réveillon, estavam assinando já, e foi bem no finalzinho do ano, e depois teve um tempo para designar pessoas, né, então foram designados 3
gerentes, né, a diretora, e 2 gerências, uma gerência de gestão documental, uma gerência de preservação. A partir daí, começaram a escrever os instrumentos normativos, né? Então, proposta de decreto, que não foi assinado ainda, mas um decreto que considera a questão do documento privado de interesse público, e um outro decreto relacionado, agora não sei se é as comissões permanentes, eu sei que tem os 2 decretos que não foram ainda assinados. E aí o que aconteceu? Mudou gestão, né? E aí a dificuldade, porque o Arquivo Público do Estado, ele ficou subordinado diretamente à Secretaria de Governo, né? Então, que é tipo a Casa Civil. E é uma secretaria que tem um olhar muito político, né? Um olhar estratégico e tal. Não olha para questões administrativas, e arquivo é também área meio, né? É atividade meio. Isso tem até uma polêmica. Tem alguns lugares, no Ceará, por exemplo, o arquivo é subordinado à Secretaria de Cultura, o que também não é assim, o ideal, né? Em São Paulo é subordinado ao gabinete do governador e tem força. Então, não é só a questão da subordinação hierárquica, é também da força política. E quantos anos tem o Arquivo de São Paulo? Não foi sempre assim, né? Não foi sempre com essa força que eles têm hoje, começou devagar. E aí, a dificuldade da equipe pequena, né? Essa equipe reduzida dos 3 gestores na área do arquivo, de ter contato, de participar de reunião com o secretário ao qual eles são subordinados, né? Encontrar agenda nessa pasta, que a gente pensa, poxa, está num lugar estratégico, sim, mas se não tiver agenda, não consegue. E a gente está acompanhando isso, porque a associação também é parceira, né, do Arquivo Público do Estado, e a boa notícia é que foi agendada essa semana a primeira reunião da equipe com o atual secretário, ao qual está subordinado. Eu espero que venham frutos dessa reunião, né, porque já tinham muitas demandas. Em paralelo, também foi implantado o PB sem papel, né, Paraíba sem papel. E quem está à frente é a Codata, que é a empresa de tecnologia. Então, também a relação com o antigo gestor da Codata era facilitada, parece que ele foi até professor do curso de arquivologia da UEPB, então já tinha uma sensibilidade. E mudou a gestão, então o gestor ainda precisa ser também catequizado, convencido, entender que a tecnologia também precisa da metodologia, né? Tem um livro do Davenport, que é Ecologia da Informação, que o subtítulo é porque só tecnologia não basta. Então, é importante ter também a questão da metodologia arquivística, né? Então, isso precisa ser convencido. Então, é todo um processo que envolve pessoas, envolve legislação, envolve procedimento, né? Processo mesmo, processo do ponto de vista de gestão de processo. Então, tá caminhando, né? Eu estou feliz e otimista com essa reunião que, se não me engano, ocorreu essa semana. E aí, na quarta-feira, a gente já tem reunião da APB com a diretoria do Arquivo Público, para ver como a gente pode fazer parceria, o que a gente pode colaborar, se pode criar oficinas como essas, se a gente pode contribuir de alguma forma. Então, é importante também essa possibilidade, né, da sociedade civil organizada, em forma de movimento associativo, contribuir com o poder público nesse trabalho. Agora, prazo específico não tem na legislação uma definição de prazo, que seria muito bom, né, mas que é dever e pode ser cobrado, e aí pode ser cobrado a qualquer momento pela sociedade, fazendo um manifesto, um abaixo-assinado, participando dos conselhos, cobrando, pegando assinaturas também dos conselhos, ou então fazendo uma reclamação no Ministério Público. Então, existem canais, né, para pressão, e essa pressão também é importante, porque o gestor, ele pode sentir isso. Uma vez no Ceará, o então secretário de Cultura, a qual o arquivo está subordinado, deu uma palestra num evento de aniversário dos 150 anos do museu e não sei quantos anos do arquivo, 80 anos do arquivo, é uma palestra comemorando esses aniversários das 2 entidades, e o secretário de Cultura fez a palestra, e eu fiz a pergunta, né, por que ainda não tinha arquivos municipais, se é dever do Estado também criar, né, provocar a criação de arquivos públicos municipais. E aí ele falou assim, culpa da sociedade. Eu nem concordo com essa
assim, que a culpa é só da sociedade. Mas o argumento dele foi esse: a sociedade não clama por arquivos, prefere uma contratação de uma banda de música, uma banda de forró, foi que ele usou, uma banda de forró para fazer um show gratuito, do que pedir para a criação de arquivos públicos. Então, ele jogou a responsabilidade para a sociedade. Eu acho que também não é assim, porque tem dever do poder público, mas é importante também a participação da sociedade, né? Não é a culpa não é da sociedade, mas da sociedade instruída, né, sabendo e podendo usar os canais de controle social. Isso que você falou é controle social. Vamos lá, vamos cobrar. E aí, foi criado o arquivo, e aí, cadê? Cadê os instrumentos de gestão? Então, isso é o papel da sociedade, e tem legislação para isso, né, para apoiar esse movimento. Não estou aqui promovendo uma rebelião, mas que a gente tem canais. E até quando eu falei de usar o ESIC, é um canal, né? Começar a pedir documentos, eu sem sair de casa, pela internet, eu consigo provocar, né? Eu estou pedindo documentos, se eu sei, meus pais moraram naquele município, ou estudaram naquelas escolas, se tem uma escola pública que já foi extinta, onde está esse acervo, e começar a cobrar, e aí mostra, pelo menos aparece nos indicadores que tem demanda para os arquivos, né? É uma possibilidade de movimentar essa área, né? Então, a gente tem aí o nosso papel como cidadão nesse trabalho também. Respondi a tua pergunta? Verdade, obrigada pelos esclarecimentos. Bom saber desses outros canais que você falou e dessas formas que a gente pode provocar também, né? Porque onde existe, assim, tipo, provocações em vários lugarzinhos, né? Vai existir uma movimentação, né? E se a gente se unir também enquanto categoria, para que isso venha a existir realmente, né? E quem sabe até com todas essas demandas, até não faça um concurso público, né? Já que você disse que a equipe é bem reduzida lá no arquivo público, e aí realmente tenha vagas para técnico, para nós arquivistas, né? Que já estamos perto de se formar, enfim. Existe Perfeito. não uma cadeia, né? Como eu fui fundadora, né, e fui secretária-geral da Associação dos Arquivistas do Estado do Ceará, onde nem tem arquivologia, né, mas a gente fez pressão, a gente convidou o governador e o secretário de Cultura para um evento que era aniversário da associação, e a associação foi criada no dia 9/6, que era o Dia Internacional dos Arquivos. A gente criou de propósito nesse dia, né, e então acontecia a Semana Nacional, a primeira Semana Nacional de Arquivos, no primeiro aniversário da associação, e a gente convidou governador e secretário de Cultura, e eles foram, e junto com eles foi a imprensa, né, e uma corte. A gente lotou o auditório, e foi muito feliz, e a gente tinha feito já uma pressão para a criação de arquivos, de concurso de arquivista, né, a gente tinha reivindicado, e aí nesse dia ele se comprometeu, na nossa, né, reunião, o governador se comprometeu, ele assinou, ele aproveitou o nosso ato para assinar uma ordem de serviço sobre uma obra que ia acontecer no arquivo público, já estava prevista a obra, né, mas ele fez o ato de assinar, tem lá no meu Facebook, eu tirei foto com o governador e tal, e aí ele assinou essa ordem de serviço, e foi muito legal para a gente, né, deu visibilidade para a associação, e se comprometeu com o concurso público. Depois a gente fez uma outra no ano seguinte, aí conseguimos convidar só o secretário de Cultura, que já era outro, né, tinha mudado o secretário de Cultura, a gente pegou o novo, e ele se comprometeu também, que ia ser o primeiro concurso público da Secretaria de Cultura, e que ia abrir vagas para arquivistas, e aconteceu, abriram 4 vagas, né, o concurso, as pessoas já começaram a trabalhar. Até eu soube que um dos que passaram no concurso é daqui, da Paraíba, mas parece que ele não ficou, então deve ter entrado outro. Eu não sei os que estão lá, de onde estão, mas eu sei de um colega aqui da Paraíba que chegou a passar, mas não, o valor do concurso, o salário era baixo, ele preferiu não ir, mas ele foi classificado, né, e aí o salário realmente era baixo, mas a gente, ele lutou por isso também, mas era a faixa salarial do serviço público que era baixa, então a gente não conseguiu melhorar, mas tinha a proposta de que ia ter adicionais, ia ter um quadro de carreira, então eles iam poder crescer, e aí é um investimento, né, a pessoa decide se ela quer apostar nessa ficha, entrar com salário mais baixo, e depois lutar para aumentar esse salário, ou se a pessoa prefere, né, outras opções
opções. Então, isso aí é bem individual, bem pessoal. Mas a gente considera uma conquista da associação num estado que não tem arquivologia, né, e que a gente conseguiu fazer esse movimento. Claro que não é só a gente, porque a Associação de Bibliotecários também estava fazendo movimento para vagas de bibliotecários, e o concurso contemplou, então, mas a gente pode unir forças também com outras associações, né? E até falando que a Alessandra, né, falou que é bibliotecária, a biblioteconomia está atuando onde não tem arquivologia. No Ceará, quando eu cheguei, também era assim, né, e a gente agradece aos bibliotecários, aos historiadores, o exemplo aí do Éden, né, pessoas que ocupam esse espaço que está vago, mas que estão ali lutando para a preservação, para a proteção do patrimônio. Então, é importante isso, né, e até lutar pela criação de vagas para a contratação de arquivistas, né. Então, por mais, a gente está passando agora na APB por uma mudança de estatuto, e a gente acabou de aprovar na quarta-feira passada, que pode se associar à Associação da Paraíba, pessoas de outros estados, viu, se vocês quiserem se associar, assim que o estatuto for aprovado e validado, mas esse quesito eu já posso falar, que já foi aprovado. A gente suspendeu a Assembleia na quarta-feira e vai retomar na segunda-feira, porque são muitos itens, né, e a gente não conseguiu trabalhar tudo, mas já foi aceito o fato de poder a associação pelas causas da associação, que são em defesa, né, do arquivo, do arquivista e da arquivologia. Então, quem pode ser de outra formação, mas está querendo lutar por essas causas, venham, unam-se a gente, né, e a gente colocou também lá que não precisa ser da Paraíba, pode ser de qualquer estado, né, hoje com a internet a gente tem essa possibilidade, né, de facilitar as reuniões virtuais, assembleias virtuais. A gente está fazendo a assembleia virtual por conta da pandemia, e é possível isso. Então, vocês que são de outros estados, quiserem se filiar, e aqui já vou fazer o meu comercial, né, a associação está promovendo também oficinas, essas daqui são gratuitas, né, do projeto Sempre às Sextas, mas a gente tem também um projeto de melhores práticas, com oficinas que vão ser cobradas, né, e o associado vai ter desconto. Então, a gente também tem aí uma agenda de cursos e oficinas, e que o dinheiro é para uso da associação. Alguns instrutores estão dando gratuitamente, então a gente está destinando também para aquisição de cestas básicas. Então a associação está fazendo esse papel social nesse momento de crise, né, e a gente já tem as entidades que a gente vai doar, o que a gente conseguir arrecadar com as inscrições, vai transformar em cesta básica, né, e tem instrutores que estão cobrando, então a gente vai também dar um percentual da receita para remunerar o instrutor. Então quem estiver contribuindo, está contribuindo com essas causas também. A Sabrina botou aqui, no caso de caixa fechada, não tem acesso à informação. Sabrina, então, o contrato da Dataprev com a terceirizada é caixa lacrada. Para dar acesso à informação, a gestão documental, a área de gestão documental, o arquivo da Dataprev, sabe exatamente pelo sistema o que tem em cada caixa, então ele vai solicitar a caixa lacrada, ele abre, né, dá o acesso aos documentos, ou interno ou externo, e depois lacra com um novo lacre, alimenta o sistema com o novo número do lacre e volta para a guarda terceirizada. Quem não tem acesso são os funcionários da empresa terceirizada. Eles não sabem o que tem dentro de cada caixa. Respondi, Sabrina? Ou quer comentar mais? Oi, Rita. Não, respondeu sim. Ficou bem esclarecido. Obrigada. Tá bom. A gente tem aqui a Leila Brandão, e muitas vezes querem passar a imagem de que o digital solucionou todos os problemas, mas sabemos que na realidade surgem outras preocupações. Bem colocado. Verdade, Leila. Acha que a varinha mágica, nos anos 60, 70, 80, era a microfilmagem. Microfilmagem, né, os vendedores de birôs de microfilmagem, eles falavam assim, a gente transforma essa massa documental acumulada num rolinho de microfilme. E o microfilme cabia 2.000 páginas, né? Então já era a varinha mágica. E depois, com a digitalização, veio, a gente transforma, né, essa massa documental acumulada aqui num CD que tem 200.000 páginas. Então era essa venda. Só que ninguém
colocava a questão negativa, né? O vendedor quer vender a tecnologia, mas e aí? Vai digitalizar ou microfilmar documentos que poderiam ter sido descartados? Como vai ser a indexação? A lei da microfilmagem ainda exige a indexação, que foi colocada aqui por vocês também, né? Falta de indexação na hora do acesso. Mas a digitalização não tinha lei, tem o decreto agora, né? Recente, 2020, ano passado, mas não tinha ainda legislação regulando essa questão da digitalização, e as pessoas estavam digitalizando sem preocupação com a recuperação da informação, sem preocupação com a preservação do documento digital. Então, realmente é uma boa colocação sua. E a Ana Isabel botou aqui, conheço a firma citada, eles não fazem a gestão documental, eles tentaram oferecer os serviços aqui na Paraíba, mas não emplacou. Obrigada, Ana. Quer comentar alguma coisa? Ou a gente pode seguir? Ana Isabel? Acho que ela, não sei se ela está ainda aí. Então, vou continuar. Darli Neiva, né? Caso deveríamos, sim, unir forças com todas as universidades de arquivologia do Brasil e começar a mostrar, através de situações que sabemos que o ser humano é visual, para compreender, em algumas situações, uma campanha pelas redes sociais, mostrando o papel do arquivista, quanto sociedade, e que está inserido no cotidiano, que um bilhete de ônibus é um registro, e que está inserido na vida sem que eles tenham essa noção de registro, é uma história, e em uma situação, aquele registro pode ser decisório. Concordo, obrigada pela contribuição, realmente, a gente precisa sim, foi feita uma campanha no ano de 2018, pelas redes sociais do Fórum Nacional das Associações de Arquivologia, com vários cards, mas isso não é para fazer e parar, tem que fazer sempre, continuar. O Éden deu o exemplo da Maiara, né, tem um perfil no Instagram, Prazer, sou arquivista, ela faz um trabalho muito bom de conscientização, de disseminação da importância do papel do arquivista, tem outros também, tem Deus Arquivista, tem o Entenda de Gestão, que é da Michele, tem Arquivos Modernos, tem vários perfis eu estou até pensando em fazer um perfil também, para ficar falando de arquivologia nas redes sociais, mas as associações precisam também, eu faço parte, né, por estar na Associação da Paraíba, tenho assento no Fórum Nacional das Associações, e a gente está criando a ideia de criar um site, né, também do Fórum Nacional. Aqui na Paraíba a gente também está trabalhando em parceria com a UEPB para a criação do site da associação, então, e a gente tenta também, por meio dessas oficinas, por meio dos eventos online, a gente tem o Arquivo ao Vivo, que tem lives de 15 em 15 dias no canal do GEARC, que é o Grupo de Estudos Arquivísticos, então a gente fez parceria da associação com o GEARC, e a gente promove essas lives, né, trazendo, e ficam gravadas lá no YouTube. Então, todos os canais são bem-vindos, a sua colocação foi muito boa, obrigada pela contribuição. A Aline falou aqui, isso mesmo, não podemos ser passivos, precisamos urgentemente unir forças, concordo. E o Éden, são perfis de Instagram excelentes, sigo quase todos, fazem um trabalho de divulgação científica maravilhoso. Obrigada aí, Éden, pela sua contribuição, isso é verdade, a gente tem que estar ligado, sim, e conectados, e divulgando aí a nossa área, né? Não precisamos mais daquele tipo de comportamento do muro de lamentações, que a gente ficava com o pires na mão, reclamando, a vida, azar, desgraça, né, ninguém liga para o arquivo, ninguém valoriza. Não, a gente tem que ter uma postura ativa, nessa postura passiva, de ficar chorando mágoas, mas sim de o que você faz para isso mudar, né. Então, acho que esse é o recado. Vamos continuar aqui, então, pegando aí esses últimos minutinhos que a gente tem, em relação ao Estado, né, eu trouxe o exemplo da portaria de São Paulo, que cita, né, a legislação estadual e federal, e aqui eu trouxe a lei que dispõe sobre a criação do arquivo público do Estado da Paraíba, que foi até a pergunta da Aline, né, se tem prazo ou não tem prazo. Então, a lei, ela define as diretrizes da política estadual de arquivos públicos e privados, no interesse público e social, e coloca que é dever do poder público estadual a gestão documental e a proteção especial de documentos de arquivo. É um texto que não é desconhecido da gente, né, a gente já viu esse texto aí na Constituição e na Lei de Arquivos, né. Importante destacar aqui, independente da natureza do suporte, então vale para papel, mas também vale para o digital.
como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e tecnológico, bem como de elementos de prova e informação. E aí vale para o bilhete do ônibus lá, que foi colocado pela Darly. E aí, continuando na lei, né, o artigo 3º, é dever da administração pública estadual controlar o acesso e a divulgação de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais sob a custódia de seus órgãos e entidades. No artigo 4º, a gestão documental é condição para assegurar o acesso aos documentos, dados e informações, e ainda para adequada proteção àqueles que guardam alguma restrição de acesso. No artigo 5º, cabe ao Arquivo Público do Estado aprovar, implantar e aplicar a política de arquivo, gestão documental e acesso à informação no âmbito do Poder Executivo do Estado da Paraíba. O artigo 7º, o Arquivo Público do Estado tem as seguintes finalidades: implantar a política estadual, subsidiar, mediante gestão e preservação documental, as decisões governamentais, apoiar o cidadão na defesa dos seus direitos, incentivar a produção de conhecimento científico e cultural por meio de divulgação do seu acervo. No artigo 9º, o arquivo público do Estado poderá ainda custodiar acervos privados de valor permanente, reconhecidos como de interesse público e social, mediante termo de doação. A eliminação de documentos produzidos, recebidos e acumulados pela administração pública estadual e por instituições estaduais de caráter público só deverá ocorrer se prevista na tabela de temporalidade de documentos. Então, aqui, Aline, embora não defina um prazo para fazer o instrumento, mas já garante que não pode eliminar se não tiver o instrumento. Então, é uma pressão. Então, não posso eliminar enquanto não tiver a tabela de temporalidade, né? Do órgão ou entidade, mediante comunicação prévia ao Arquivo Público do Estado. Então, a Secretaria, ela pode criar a Comissão Permanente de Avaliação, ela pode elaborar a tabela, mas ela precisa, né, dessa comunicação prévia ao Arquivo Público do Estado, conforme determina o artigo 9º da Lei Federal. Então, ela cita aí, né, não é uma outra forma de citar, não é no considerando, mas aparece aqui o artigo 9º da Lei Federal, a Lei dos Arquivos, e também a resolução número 7 do Conselho Nacional de Arquivos, que trata de eliminação, e já tem outras resoluções mais recentes que atualizam a resolução número 7. Então, eliminação de documentos, e não está passando. Agora sim. Bom, então aqui, né, uma figurinha só para ilustrar, e eu trouxe agora esse decreto estadual que institui, né, o sistema PBDoc de produção, gestão, tramitação, armazenamento, preservação, segurança e acesso a documentos e informações em ambiente digital e dá outras providências. E aí eu destaco desse decreto, o artigo 12, no ambiente digital de gestão documental, os documentos serão avaliados e classificados de acordo com planos de classificação da administração pública do Estado da Paraíba. Então, mais uma vez, o que a Aline comentou, né, a importância do plano, não só lá na criação do arquivo público, como também no decreto que trata sobre os documentos digitais. E aí o decreto, ele vai conceituar, né, o que é considerado documento digital, né, e serão associados a metadados descritivos, a fim de apoiar a sua identificação, indexação, presunção de autenticidade, preservação e interoperabilidade, né. Então, essa palavrinha interoperabilidade é que vai garantir que o sistema usado para produção, tramitação, uso e avaliação desses documentos natos digitais, ele vai ter que interoperar com outro sistema de repositório arquivístico digital confiável para preservar aqueles que são permanentes, e vai muitas vezes precisar interoperar com sistemas que são sistemas de gestão, mas não de gestão de documentos, sistemas de RH, sistemas de negócio, né, que vão poder, de repente, ter uma interoperabilidade, um documento que foi produzido no sistema de negócio, poder ser transferido à base, né, diretamente para o CIGAD, onde ele vai passar pelo processo de classificação, e depois ele vai para o RDCA, que se for permanente. Então, outro parágrafo é o armazenamento, a segurança e a preservação dos documentos digitais considerados de valor permanente deverão observar as normas
e os padrões definidos pela unidade do Arquivo Público do Estado da Paraíba. Então, também aparece, né, aí o arquivo num caráter consultivo, não é um caráter como a gente gostaria, que ele tivesse lá sendo responsável pela implantação desses sistemas, mas ele conseguiu pelo menos um espaço para garantir ali as normas e os padrões. Então, é um papel importante, não é o que, como eu falei, né, o que a gente esperava, mas foi o que foi possível, e aí o arquivo aparece. Eu falei também na outra etapa, né, na primeira etapa, que eu, professor Josemar, e a professora Juliane, né, o Josemar da Estadual e a Juliane da Federal, estamos escrevendo um artigo analisando os decretos de todos os estados, né, e comparando isso, onde que o arquivo está nesses decretos. Então, a gente também, em breve, vai publicar esse artigo. Os documentos digitais serão eliminados nos prazos previstos na tabela. De novo, aí a exigência da tabela também para isso. E aqui, né, eu destaco que eu peguei na internet que a Codata realiza workshop sobre PBDoc para CEPADs. Acho que eu comentei isso também na primeira etapa. Então, compete à Codata realizar workshop sobre Comissão Permanente de Avaliação de Documentos ou compete ao Arquivo Público, né? Então, legal, louvável que a Codata esteja preocupada com isso, mas o Arquivo Público tem que estar junto, né? Tem que estar à frente também. Então, isso a gente está aqui trazendo para questionar. E agora, para falar um pouquinho de leis e decretos municipais, eu trouxe como exemplo, a legislação é rica, é ampla, né? Mas eu trouxe como exemplo a lei que cria, né, dispõe sobre o Conselho Municipal de Transparência Pública e Combate à Corrupção. Como eu já falei, a APB está participando, né, vai participar da primeira reunião. A gente tem aqui, participando da oficina Aurora, que já é conselheira, né, faz parte já há muito tempo, e por meio dela a gente conseguiu a participação da Associação de Arquivistas da Paraíba, com 2 assentos, titular é a nossa presidente, eu sou a suplente, mas a gente está muito feliz aí de poder participar. Então, é também uma forma, né, de exercer a nossa cidadania, de exercer nosso papel como sociedade civil organizada, junto, né, à questão da transparência pública, e botar lá a bandeirinha do arquivo mais uma vez. A Aurora já faz isso, né, mas a gente vai somar, então, também nesse sentido. O professor Josemar também faz parte, né, representando o curso de arquivologia. Então, a gente está também muito feliz de participar. Então, aí é a lei, né, que cria, é importante nos municípios de vocês levantarem se tem esse conselho, né, nos estados, onde vocês atuam. E aí a questão da política da transparência. Qual a relação da transparência com os arquivos, né? Então, o acesso à informação é transparência pública também, e os arquivos estão diretamente relacionados. E combate à corrupção é interesse de todo mundo, né? Então, a gente, como cidadão, tem que participar. E aí, eu destaco a questão da transparência, a articulação e mobilização da sociedade civil organizada. Então, esse inciso 4º é muito importante, né? Esse conselho ele vai atuar como instância de articulação e mobilização da sociedade civil. Então, a gente vai poder exercer aí o nosso controle social, exercer a nossa atuação em relação às políticas de transparência, acesso à informação e combate à corrupção e à impunidade. Também reforçando a questão da transparência, né, de zelar pela transparência e pelo acesso, e a participação, né, as reuniões são abertas à participação de quaisquer interessados. Então, a gente vai sempre divulgar, né, a partir da participação da APB, a gente vai estar divulgando nas redes sociais da APB, né, a nossa participação nas reuniões, mas é importante saber que as reuniões são abertas. E aqui também, outro exemplo do município, né, o prefeito recém-empossado, né, ele foi e lançou nas mídias sociais essa questão, né, ele reúne a equipe de TI e inicia planejamento para a informatização, que ele está chamando de João Pessoa na palma da mão. E cadê o arquivo? Né? Aí a gente, baseado nessa notícia, mandou um ofício, a gente como associação mandou um ofício dirigido ao prefeito, pedindo uma audiência. A gente quer conversar, a gente quer falar da associação, do papel do arquivista, do papel dos arquivos, falar sobre a criação do Arquivo Público Municipal e falar dessa iniciativa, né? A gente louva no início do ofício essa iniciativa, mas a gente precisa garantir a preservação do patrimônio documental também no digital. Então, a gente precisa estar ligado. E aí, então, esse ofício que eu fiz menção, né,
a gente considera a legislação arquivística, né? A gente considera que o arquivista é o profissional de acordo com a lei, né? A gente considera essa legislação para pedir, então, uma audiência, né? E aí a gente fala, né, que a João Pessoa é uma cidade privilegiada, é a única capital que tem 2 cursos de arquivologia, porque a gente tem 2 cursos de arquivologia no Rio, mas é só um na capital, o outro é na cidade de Niterói, onde eu me formei. E a gente tem mais de um curso de arquivologia no estado do Rio Grande do Sul, mas não na capital, né? O primeiro é em Santa Maria, né? Hoje tem em Porto Alegre, né? E a gente... Rio Grande, Rio Grande, Porto Alegre e Santa Maria. Então, Santa Maria, que é o primeiro, não é a capital, né? Hoje tem na capital, né? E tem mais um, então são 3, mas não 2 na capital. Então, 2 na capital, só aqui, só João Pessoa tem. Então, a gente reforçou isso no nosso ofício, né? E aí a gente solicita, então, esse agendamento, vocês viram, né, que eu falei, baseado na notícia também, mas a gente ainda não conseguiu essa agenda. A gente entende que está na pandemia, né, que tem outras prioridades, mas a gente vai reiterar. Bom, então aqui eu termino, né, esses slides vão com as referências para vocês, aqui eu deixo meu contato, podem me adicionar no WhatsApp, eu já tenho o WhatsApp paraibano, né, se alguém já tiver meu outro WhatsApp, eu mantenho também, porque eu cheguei aqui com o telefone 85, o prefixo 85, que continua ativo, mas eu também tenho agora, né, para ganhar cidadania, né, eu criei aí um telefone 83, então fica aí disponível para vocês, e agora eu estou à disposição aqui, a gente tem os últimos minutos para comentários, perguntas, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Eu queria fazer um comentário breve. Por favor. Então, como eu já disse, né, na aula passada, na oficina passada, eu não sou arquivista, tá? Mas já desde 2007 que eu convivo com o curso de arquivologia com todos vocês, então vou assimilando, né, tudo isso e ligando alguns pontinhos aqui com a minha área, que é a sociologia. É muito interessante esse aspecto, tá, que foi discutido hoje, da tecnologia, essa fronteira tecnológica, porque esse discurso está em toda parte. A tecnologia vai salvar tudo. Então, como eu sou do curso de biologia, né, então nós trabalhamos muito forte com essa dimensão, né, messiânica, redentora da tecnologia em relação à questão ambiental. A tecnologia vai ajudar muito, mas, gente, tecnologia sem massa crítica, né, sem envolvimento humano, sem uma perspectiva, né, humana, né, de melhores práticas, ela não serve para nada. Né, ou ela até diminui, né, um pouco a carga de trabalho, porém, ela não vai, né, se centrar nas questões fundamentais e a médio e longo prazo os problemas vão explodir. Tá? Então, nossa, a arquivologia pensa processos que, com o auxílio da tecnologia, né, essas soluções elas vão se mostrar muito mais eficientes. E isso é interessante quando Rita trouxe esse anúncio do plano da prefeitura, né, de implementação desse projeto de TI, tá? Porque provavelmente isso está se dando no âmbito do projeto João Pessoa Sustentável, que é um projeto do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que acontece em diversas cidades do mundo, né, para levá-las para um patamar que eles chamam de cidade inteligente. Tá? Então, a inteligência não está só na implantação da tecnologia. Você pode botar todos os gabinetes, né, de monitoramento, os computadores, a fibra ótica, pode encher a cidade de câmeras, pode interligar, né, via fibra ótica todas as secretarias, mas se não tiver essa dimensão crítica que a arquivologia está se propondo, né, que eu vejo ganhar cada vez mais força, esse avanço da fronteira epistemológica, ela pensando a si mesma, tá? E pensando o tempo todo, tá, nesses novos links com as outras áreas. Então, eu vejo assim, fortemente, Rita está falando o tempo todo da dimensão jurídica, da dimensão administrativa, da dimensão de gestão de pessoal,
Gente, olha a quantidade de habilidades, né, que o arquivista deve dominar para estabelecer esse avanço da fronteira do conhecimento e da melhoria da gestão dos processos e, portanto, atender aquilo, dar uma resposta àquele gestor que falou, mas a sociedade não quer. Bem, a sociedade não quer um monte de coisa, né? Então, não é papel dela, realmente o papel dela é chegar do trabalho e querer um show. Não é? Nada contra a banda de forró, nada contra. Exato. Que saudade do tempo, né? A Rita ainda não estava aqui na Paraíba, mas aquele projeto lá das sextas-feiras no Ponto dos 100 Réis, né? Que a gente chegava na sexta-feira, 6 horas da tarde, começava um show de Chico César, maravilhoso, né? No Ponto dos 100 Réis. Que saudade daquilo. Então, realmente, o povo quer que saia do trabalho para um show, né? Mas nós sabemos a necessidade de precisar melhorar esses processos, implantar processos que antes não existiam. E isso se chama evolução técnica e científica. Tá? A universidade existe para isso, as associações existem para isso. Tá? Nós, intelectuais e gestores formados dentro dessa ideia de massa crítica, né, nós agimos em função disso, tá? Em função dessa melhoria. Então, era só esse mesmo comentário. Não, foi bem colocado, e eu queria agradecer, né, a todos que participaram, e dizer que a gente está, né, nas redes sociais aí da associação, pode se associar, né, conforme eu falei, a gente está podendo abrir também para, antes o estatuto era só para arquivistas e docentes, arquivistas, técnicos de arquivo e docente em arquivologia, mas agora todos que tiverem interesses nessa causa podem se associar e somar, né, porque a gente vai precisar de muita gente nessa luta, né, o movimento associativo completa esse ano 50 anos de luta, e começou lá no dia 20 de outubro de 1971, com um grupo de profissionais que não eram arquivistas, até porque não tinha arquivologia ainda, né, mas depois da lei, não tinha lei que regulamentava a profissão quando eles começaram, né, e depois da lei muitos foram arquivistas provisionados, mas eram pessoas, né, com formação em história, biblioteconomia, administração, que lutaram pela criação pela regulamentação da profissão, pela criação do curso de arquivologia, pela lei de arquivos. Então, a gente completa 50 anos e tem uma área, né, graças a esses profissionais, então a gente precisa de todos que quiserem defender essas causas, né? Uhum. A gente luta também pela criação do conselho, e aí no conselho, sim, um conselho profissional, só vai poder o graduado em arquivologia, o técnico de arquivo, mas na associação, a associação são pessoas que têm essa paixão, que têm essa determinação, e querem cumprir o exercício de cidadania, querem se doar, é todo voluntário o trabalho da associação, e eu motivo vocês, né, tento motivar vocês a buscarem as associações de seus estados, e os estados que não têm associação, venham para a nossa. Eu sou daqui da Paraíba hoje, né, mas eu continuo associada à Associação dos Arquivistas do Ceará, eu me associei também à Associação dos Arquivistas de São Paulo, eu sou associada e sou sócia fundadora da Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro, então, eu continuo associada, porque eu quero que essa luta continue sendo mantida, né, e a minha anuidade é muito pouco diante do que a associação precisa, né, então é uma contribuição irrisória perante o papel que essa associação faz. E também queria deixar claro aqui que a gente não deve se associar pensando no que eu vou ganhar, até vai ter desconto em curso e tal, mas o pensamento deve ser o que eu posso fazer pela associação, porque o maior presente que a associação dá é a visibilidade da área, então eu vou ganhar com isso, né, enquanto a associação está desbravando fronteiras, está falando do arquivista, está falando da arquivologia, a gente vai ganhar como cidadão na transparência, no acesso à informação, a gente vai ganhar como profissional da área, quando abrirem mais oportunidades de emprego, mas a gente precisa colocar a associação como um exercício da cidadania, como um trabalho voluntário, como uma doação que a gente está fazendo ali de anuidade, que é para manter tudo isso, né, manter, a gente agora, para criar o site, a gente vai ter que pagar a hospedagem do site, vai ter que pagar
o domínio, né? Então, são despesas que surgem, né? A gente precisa pagar contador, a gente precisa declarar imposto de renda, então, a gente precisa de dinheiro para isso, né? Não é uma instituição que visa lucro, mas ela precisa de dinheiro para se manter, para pagar impostos, para continuar existindo, né, para ter um CNPJ limpo. Então, tudo isso é papel para pagar um professor, para trazer uma oficina, um treinamento. Então, a gente contribuindo é como se a gente estivesse sendo sócio de um clube, né, que a gente paga para usufruir de tudo, de todos os benefícios, tá bom? Alguém mais quer falar? Eu vi aí no chat os agradecimentos, obrigada, me adicionem, façam contato. Alunos meus são alunos de valor permanente, então vocês podem ficar comigo para sempre, e sempre que tiver, de vez em quando tem um aluno que me manda uma pergunta e manda uma foto, ou estou vivendo essa realidade aqui no arquivo, o que você faria nessa situação? Então, podem ficar à vontade, tá bom? E se ninguém tem nenhuma dúvida mais, ou quer fazer algum comentário, a Sabrina disse, muito obrigada pela palestra, foi muito interessante, abraços, agradecida pelo compartilhamento, a Nilma disse, Fabiano, sabe a decisão, essa ampliação dos possíveis associados, obrigada, Fabiano. Ana Isabel, dando parabéns, obrigada, Ana Isabel. Quer falar, Ana Isabel, daquele comentário que você fez sobre a empresa que não conseguiu ficar aqui na Paraíba? A Lourdes coloca, né, grata pelos conhecimentos adquiridos, tu trouxe exemplos que nos deu a conexão com a teoria e a prática de forma muito clara, sem falar na minha simpatia. Obrigada, Lourdes, você também é muito simpática. A Aline falou, foi ótima, parabéns, Rita, pela disseminação de seus conhecimentos maravilhosos, muito agradecida, os conhecimentos são nossos. Obrigada, Rita, por nos transmitir conhecimentos. Pronto, então é isso, o conhecimento está aí para todos nós, né, e a gente precisa desse olhar, né, olhar a legislação, tomar posse dessa legislação, né, trazendo para o nosso lado e usar em nossa defesa, em defesa dos arquivos e do cidadão, do direito do cidadão. Ana vai querer falar, né, Isabel? Não sei se ela ainda está aí. Não sei, acho que não. Então é isso, gente. Bem, estou à disposição. A gente tem os recadinhos, né, Kathleen? A gente está pretendendo, a gente tinha a intenção de gravar essa oficina para ficar disponibilizada no canal do Projeto César, mas a gente teve um probleminha técnico e não foi possível, então a gente vai repetir em outro horário também para contemplar o pessoal da noite, que não pôde participar de manhã, então no segundo semestre a gente vai repetir, e aí vai gravar, e ela vai ficar disponibilizada, não é isso, professora? Isso. exato. Perfeito. Isso, professora. Essa aula, a segunda parte, está sendo gravada com a ajuda da professora Elana, queria agradecer a ajuda dela. E a primeira parte, quando for ser realizada a reposição, também será gravada. Então, pronto. Bem, então, estamos encaminhando aqui para o encerramento dessa manhã, né, tão gratificante, com a palestra da professora Rita Sampaio, brilhante novamente, super agradável, envolvente nas suas explicações. Queria agradecer muito a participação do público, tá? Então, muito interessado, e certamente contribuições valiosas para a gente pensar junto a temática. E gostaria também de fazer um convite para todo mundo estar novamente por aqui, agora no dia 14, no Sempre às Sextas, nosso projeto de extensão de práticas arquivísticas da UEPB, com a oficina Instrumentos de Gestão Arquivística e Destinação Sustentável de Documentos, com a professora Gabriela Almeida Garcia, tá? Que vai ser no horário das 18 às 20 horas, portanto, vamos inaugurar o nosso turno noturno, tá? das nossas oficinas. Então, sintam-se convidadas, convidados, tá? A participarem. Então, gostaria também de agradecer a ajuda da professora Elana hoje, da colaboração valiosa dela, também da nossa bolsista de projeto, a Kathleen, tá? E nos vemos, portanto, na próxima semana, tá?
Então, todo mundo de volta por aqui. Eu queria fazer dois comentários, né? Eu queria ler aqui o comentário da Arlene, né? Obrigada, me formei na Paraíba, mas atuo profissionalmente em outro estado e fico toda com vontade de me associar à PB. Essa associação mora no meu coração. Parabéns. Venha, Arlene, venha. É engraçado, quando eu me mudei para cá, a primeira pessoa que eu vi, eu conheci a Arlene no Ceará, num evento que teve no Ceará, e aí quando eu me mudei para cá, no meu primeiro dia de João Pessoa, eu fui passear no shopping e encontrei a Arlene. Eu falei, ela estava aqui fazendo mestrado, né? E eu falei, nossa, já encontro conhecidos, né? Mal cheguei, já tenho conhecido para encontrar. Foi muito legal. E pode se associar, viu, Arlene? A gente conta com você. A gente tem até na diretoria pessoas de outro estado. Renato Mota, que mora e trabalha em Pernambuco, faz parte, é nosso segundo secretário. Conselheiro, a gente tem o Pablo Soledad, que é da Bahia, é conselheiro. Então, a gente tem pessoas de outros estados até na diretoria e nos conselhos. E associados também de outros estados. A gente tem André Malverde, que é do Espírito Santo, mas é associado, vai dar, inclusive, uma oficina gratuita para a gente, agora, no Dia Internacional dos Arquivos, dia 9/6, sobre projetos culturais em arquivos e memoriais. Fiquem ligados. Ele vai dar gratuitamente, mas a gente vai cobrar para comprar a cesta básica, então vai ser um valor bem simbólico, mas para reverter, né, em cesta básica. O Eduardo falou aqui, né, bom dia, estou ingressando no curso de Arquivologia da Unirio e estou vendo para ter uma noção já do meu futuro. Que legal, Eduardo, parabéns. Eu queria falar também uma outra forma da gente usar o nosso potencial nas redes sociais, é se associar ao LinkedIn e colocar lá no LinkedIn que você tem interesse em vaga de arquivista. Eu fiz isso. E aí eu recebo no meu e-mail sempre que tem vaga de arquivista. E aí eu abro e vejo qual é a exigência. Muitas vezes tem vaga para arquivista exigindo nível médio, apenas às vezes escrevem até segundo grau, em vez de escrever nível médio, ensino médio, mas a gente tem que denunciar. Então, procure a associação do seu estado, se no seu estado não tiver, manda para a nossa, manda para o Fórum Nacional das Associações, e a gente faz um documento, mostra a legislação, né, que regulamenta a profissão de arquivista, então é importante também. É uma coisa fácil, você não precisa nem sair de casa, né? Entra no LinkedIn, coloca seu perfil e coloca que você tem interesse em vagas de arquivista. Pronto, vai vir para o seu e-mail e você começa a observar. Se for de arquivista mesmo, exigindo curso, graduação em arquivologia, ótimo, divulgue, né, com os colegas e tal. E se não for, denuncie para a gente poder atuar, tá bom? Esse é meu recado. Então, pessoal, a gente se vê na próxima sexta-feira, não é isso? Bom final de semana a todo mundo e até lá. Obrigado pelo César. Obrigado pela PB.